Boa tarde para todos nós. Boa tarde, Vânia. Boa tarde para todos os companheiros que nos assistem pela internet. Sejamos todos muito bem-vindos a esse momento de estudo. O século XIX foi um século muito marcante na história da humanidade, porque muitas transformações no campo científico aconteceram nessa época. É exatamente nessa janela de tempo que mudanças muito importantes sobre o entendimento da vida iriam acontecer para toda a humanidade, fundamentalmente no Ocidente, onde muitas pesquisas aconteceriam por essa época. E exatamente por conta de uma grande ruptura que havia sido feita entre a ciência e a religião, houve um período de muita aridez espiritual na primeira metade do século XX, século XIX. Ali, em função das angústias que a criatura humana vivia, porque a religião havia perseguido por muito tempo a filosofia e a ciência, nós passamos por um período difícil no qual houve um interesse muito grande numa ruptura completa do homem com tudo aquilo que relacionasse com a espiritualidade humana. Então, o que vai acontecer na nossa história? O que vai acontecer é que, como resposta a esse processo de afastamento do homem das questões espirituais, logo no começo da segunda metade do século XIX, nós iríamos ter um conjunto de manifestações mediúnicas que iriam culminar com a produção da literatura chamada codificação kardeciana. A obra de Kardec vai aparecer exatamente ali na primeira década da segunda metade do século XIX. Mais especificamente em 1857, quando o Livro dos Espíritos, fazendo uma coletânea de várias questões sobre a vida humana, iria ser apresentado para a humanidade. Esse Livro dos Espíritos, publicado em 1857, ele seria expandido. E o livro que nós trabalhamos hoje não é a primeira edição, é a terceira. Porque, ao longo do tempo, Kelly, foi acontecendo um expandir dessas perguntas. Começou com 504 perguntas e a coisa foi se expandindo e hoje nós temos um livro com 1.018 perguntas. E foi ali, na construção dessa obra, na edificação desses conteúdos, que algumas informações muito preciosas começaram a chegar. E no Livro dos Espíritos, na questão 540, há uma resposta muito interessante que os Espíritos dão para uma pergunta sobre a ocupação dos Espíritos. Do que se ocupam os Espíritos? O que é que eles fazem? E nesse trecho da obra, capítulo 9 da segunda parte, os Espíritos respondem o seguinte. É longa a resposta, mas um trecho final dela diz assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Isso era um escândalo, porque até 1857 ninguém tinha nem noção de como é que as coisas aconteciam. A ideia, antes disso, é que não havia uma evolução das espécies, porque a proposta apresentada antes de Darwin, proposta de 1839, que era apresentada na ideia da lei do uso e desuso de Lamarck, ela já havia sido contestada, ela não estava muito aceita no mundo científico. Então, falar que as espécies evoluíam era uma coisa escandalosa. E mais ainda quando dizia que era do átomo até o arcanjo. Passava do reino animal, vinha buscar aqui numa condição inorgânica. Então, era uma coisa bem surpreendente. E como isso, de certa maneira, causava estranheza, essa resposta terminava o parágrafo dizendo: maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto.
De fato, nós não conseguíamos entender isso nessa época. Então, exatamente por esta questão, nós iríamos ter que esperar 2 anos para que Charles Darwin apresentasse para nós a chamada teoria da evolução das espécies, em que ele iria trazer para nós uma proposta de como se daria o mecanismo de evolução que as espécies teriam. O Espiritismo, portanto, se antecipava ao pensamento de Darwin, nos oferecendo bem antes a informação de que sim, que as espécies evoluem. Isso Darwin conseguiu descobrir, mas como é que elas evoluem? Eu não sei como é que evoluem, não dá para saber. Eu só sei que evolui. A matéria científica que Darwin tinha para trabalhar era muito escassa. Ele não tinha condições de explicar como era, ele só percebeu que era assim, mas nós não tínhamos substância científica para interpretar melhor esse tipo de fenômeno. E aí, em 1866, é que nós iremos encontrar um experimento feito na República Tcheca por um frade agostiniano chamado Gregor Mendel. Mendel iria produzir um conjunto de pesquisas com sementes de ervilha, que ele cruzava. Já estudou isso na escola, não, Maria Clara? Que cruzava as ervilhas, a grande com a pequena, ervilha verde com ervilha amarela, casca seca, casca. Como? Enrugada, lisa, enrugada, espetáculo. Estudou mesmo. Então, você vai construir um conjunto de princípios para explicar a hereditariedade. Então, foi um passo gigantesco em relação ao pensamento de Darwin, porque o que Darwin nos apresentou foi as espécies evoluem através desse mecanismo, mas ele não conseguia explicar como que ela se dava. Inclusive, Darwin dizia que a evolução se dava milimetricamente. Os animais se transformavam em outros milimetricamente. Mas ele nunca achou todos os degraus dessa evolução, todos os elos. Então, Darwin dizia que havia elos que estavam perdidos e que no futuro esses elos iriam ser achados e nós iríamos encontrar a cadeia perfeita da evolução de todas as espécies. Nunca se achou esses elos. Mas o pensamento de Darwin ele iria ter um reforço com a fala de Mendel. Só que o estudo de Mendel, infelizmente, foi produzido. Ele mandou para os principais biólogos do seu tempo, ninguém deu atenção. Ninguém viu com atenção os estudos incríveis que Mendel tinha produzido. Então, esse estudo ficou esquecido por 34 anos, sem que nós nunca soubéssemos nada a esse respeito. O mundo científico não sabia das experiências de Mendel. Quando foi em 1900, houve uma grande mudança. E são aquelas coisas que só mesmo uma leitura espiritual consegue nos explicar isso. Stella Martins. 3 cientistas diferentes, em lugares diferentes, sem contato entre si, chegaram à mesma conclusão no mesmo ano. Não é engraçado? Ou seja, a ciência trabalhando com pessoas que não estavam conectadas entre si, concluindo à mesma época esse mesmo conteúdo. O que mostra para nós que realmente há uma mão invisível que conduz a história. Se um desses 3 falhassem, nós ainda teríamos 2 para chegar a essa conclusão. Se 2 falhassem, ainda teríamos um terceiro para trazer essa informação à humanidade. Mas os 3 se apresentaram, pode até ser que tinham mais na época, mas 3 se apresentaram com esse conteúdo. E um deles foi Hugo de Vries, o mais conhecido dos 3, e que reviu toda a teoria de Darwin, dizendo o seguinte: as espécies evoluem exatamente como Darwin falou, mas tem um mecanismo que é diferente.
Ele descobriu que a evolução, diferente daquilo que Darwin tinha dito, ela não era milimetricamente, ela era feita de pequeninos saltos, pequeninas mutações que aconteciam e que transformavam os seres nos outros. Por isso que não achava os elos perdidos, porque Darwin queria um contínuo na evolução. E já Hugo de Vries, não. Ela está aqui, o animal daqui a pouco tem um filho que tem um gene diferente. E o que aconteceu com Hugo de Vries? Ele conseguiu descobrir qual era a substância da hereditariedade. Ele descobriu no interior da célula, no núcleo da célula, uma substância chamada cromatina, que ele identificou que nesta substância é que estava a hereditariedade, que as nossas características de hereditariedade estavam nesse filamento. É um fiozinho comprido, todo enroladinho, que está dentro do núcleo das nossas células. E que as informações biológicas nossas estão nelas. E aí, com esse conhecimento que nós tivemos, nós conseguimos um avanço absurdo no entendimento da hereditariedade. Aí nós começamos a descobrir por que, de repente, quando a gente tem olhos azuis e casa com uma pessoa de olhos azuis, os nossos filhos nascerão de olhos azuis. E quando nós temos olhos azuis e casamos com pessoas de olhos escuros, os filhos podem nascer de olhos castanhos ou de olhos azuis, a depender da circunstância, se é homozigoto, heterozigoto. Então, nós começamos a trazer o conhecimento de Mendel, juntando com as informações da cromatina, e foi quando nós descobrimos, sim, essa cromatina ela é feita de uma substância chamada ácido desoxirribonucleico, o DNA. E foi essa substância que foi interpretada como sendo a grande matriz das nossas questões hereditárias. A partir desse momento, surgiu na humanidade um pensamento que até compreende-se que ele tenha existido, mas foi uma decisão meio precipitada que o mundo científico tomou. A decisão de que nós somos fruto da nossa biologia genética. Isso tem um nome na ciência chamada ditadura dos genes. No seguinte modelo: se eu tenho um determinado gene e minha esposa tem, e nós temos um filho, os nossos filhos herdarão esses genes e, ao herdarem esses genes, terão esses tipos de doenças. E isso foi formando na nossa sociedade um modelo muito fatalista de como é que as coisas deveriam acontecer. Foi um período assim bem complicado da nossa história, em que nós, pela visão científica que nós possuíamos à época, havia uma clareza muito grande. Se você tem essa característica genética, então seus filhos terão esse tipo de característica. E o curioso é que, na época que isso foi falado, ninguém tinha noção de como é direito que isso acontecia. A gente só sabia que a cromatina, que é a matéria-prima dos cromossomos, que ela guardava as informações genéticas e isso era passado de pessoa para pessoa. E aí nós vamos ter uma contribuição da literatura espírita muito estranha, em 1945, quando uma obra da Lavra de Chico Xavier, chamada Missionários da Luz, traz para nós, capítulos 12, 13 e 14, a reencarnação de Segismundo, em que vai ser apresentado o processo de conexão do espírito do ovo que havia se formado, as características genéticas, e aí a obra de André Luiz vai falar sobre corpos do mundo espiritual que são desenhados antes de renascerem, a escolha de determinadas enfermidades, as características que o corpo deverá ter durante a existência e que isso vai sendo admitido na construção dos corpos futuros. Então, a fala de André Luiz parecia uma grande viagem. Quem fosse
uma pessoa pesquisadora do período de 1944, 45, lesse esse material e disse, gente, isso aqui é uma loucura, isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A cromatina, porque tinha umas coisas ali na obra do André Luiz muito esquisitas. No capítulo 12, quando ele fala que os mentores vão visitar a família, aonde Segismundo vai nascer, eles dizem o seguinte, Renatinha, que o pai estava aborrecido. E os mentores fazem com que o pai mude seu estado de espírito para facilitar com que a fecundação acontecesse com melhor êxito. Uma viagem, isso. Uma viagem. Como que tem a ver... Cromatina é cromatina, gen é gen. E genética é ciência exata. Cromatina... Tem aqui? Ah, tá. Então tá ótimo. Biologia é ciência exata. Se você tem uma determinada característica genética, não adianta, você vai nascer com aquela característica genética que você herdou de seus pais. Ponto final. E o André Luiz falando de que as pessoas escolhem corpos antes de renascer, o Espiritismo nos comentando que no processo reencarnatório, as deformidades do perispírito, elas se imprimem no corpo físico. Mas que conversa é essa de que o perispírito vai imprimir as suas características no corpo? Não havia sustentação científica para esse tipo de circunstância. Em 1953, nós temos um novo marco na história da genética. É quando nós temos, a partir de 2 cientistas, o desenho da molécula do DNA. Acho que todo mundo aqui já viu aquela molécula que é uma escada, tem aquelas barrinhas segurando a escada, e isso seria a beleza de uma construção helicoidal. Eles conseguiram desenhar essa escadinha. E aí essa escadinha é ligada pelos nucleotídeos que vão conectando as 2 hélices do DNA. Então, guanina com citosina e adenina com timina. Para você não esquecer, Maria Clara, Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Então, Aguinaldo Timóteo, adenina com timina, e a Gal Costa é guanina com citosina. Só para você não perder. Então, na estrutura do DNA, essas combinações vão acontecendo o tempo todo. Então, ao se apresentar isso, ficou ainda muito mais claro como que acontecia o processo da dinâmica da vida. E a doutrina espírita falando de influência do perispírito na formação do corpo. O que dizia a obra de André Luiz, Missionários da Luz? Dizia que quando você traz do mundo espiritual algum tipo de imperfeição moral, algum tipo de sequela, algum tipo de trauma, e o perispírito se encontra com alguma mutilação, na hora que o espírito vai tentar o seu assentamento no corpo físico, ele irradia energias que não são completamente saudáveis, isso perturba a reprodução celular e as células podem nascer com algum tipo de anomalia, justificando doenças que não estariam na genética dos pais. Eu fui claro? Acho que nem eu entendi, vou tentar ser melhor. É o seguinte: o pai e a mãe não têm uma determinada doença. O genoma do pai e o genoma da mãe não têm a doença. Mas o espírito reencarnante, ele tem uma sequela espiritual daquele tipo de questão. Por exemplo, a mãe não tem nada para câncer de pulmão, o pai não tem nada para câncer de pulmão, mas o filho, ele tem uma sequela na área do pulmão. O espírito que vai reencarnar tem uma sequela na área do pulmão. Ele recebe um DNA saudável, DNA de sua mãe, DNA de seu pai, são DNAs saudáveis,
e ele se lança sobre este DNA, só que como ele é enfermo, ele bombardeia esse DNA de tal sorte que ele sofre alterações, mutações, e essas mutações produzem um corpinho que vai ter alguma sequela no campo do pulmão, podendo ser, sei lá, uma malformação congênita, uma propensão para um câncer, uma coisa qualquer nessa área. Mas não havia na genética dos pais. Se a ditadura dos genes fosse verdadeira, isso não deveria existir. Então, de certa maneira, o pensamento que André Luiz nos coloca no livro Missionários da Luz, ele vem trazer a resposta para as ideias que Hugo de Vries apresentou em 1900, quando falava sobre mutações. Haha! Agora eu entendi como é que muta. Agora está tudo explicado. O que aconteceu? Os genes sofrem alteração porque o perispírito bate nessa estrutura e ele desagrega o DNA e pode provocar alteração. Por exemplo, o raio-x, que o Emmanuel estava comentando conosco, ele pode quebrar o DNA. Ele quebra, aí ele emenda de novo, fica tudo bem, não aconteceu nada. Mas se ele quebrar em 3 pedaços, o pedaço de cima pode juntar com o de baixo, o do meio some, já deu um problema. Ou o do meio se colar de cabeça para baixo, também dá problema. Então, isso poderia acontecer, e isso é o que dá as mutações, né? Então, nós conseguimos entender esses mecanismos ali. Em 1953, quando foi desenhado o DNA, a doutrina espírita dizia, então é aqui que acontece. Há uma quebra do DNA. O espírito atua e promove a fratura dessa estrutura que se reorganiza de maneira diferente. Mas mesmo assim, a ditadura dos genes no campo da ciência, ela não foi quebrada, ela continuou insistindo mesmo com a visão que a doutrina espírita e outras doutrinas apresentavam sobre as questões das componentes espirituais sobre as nossas vidas. Em 1990, nós tivemos uma outra parte da história muito importante. Francis Collins faz o estudo do DNA humano, Projeto Genoma. E ele vai organizar a estrutura do DNA humano. O corpo humano possui 100 mil proteínas, mais de 100 mil. Então, acreditava-se que no DNA, cada pedaço dele fosse importante para produzir cada uma das proteínas, pois não é, tá? Só se encontrou entre 23 a 25 mil genes no corpo humano. Então, tem muita coisa que a ciência ainda não consegue explicar. E se descobriu que boa parte do DNA não era ainda uma parte do DNA compreensível e que ele seria como se fosse, entre aspas, inútil. Foi uma frustração muito grande no mundo científico. Esperava-se encontrar com o Projeto Genoma a resposta para todas as questões do ser humano e para que a ditadura dos genes desse o golpe de misericórdia nas ideias diferentes e um pensamento extremamente fatalista acontecesse. Do tipo, se você tem essa genética, ele tem aquela genética, com certeza a genética dos filhos será outra. Então, foi aí que começou a surgir um movimento muito interessante dentro da própria biologia. Os próprios biólogos começaram a perceber, e aí eu não estou falando mais de doutrina espírita, estou falando dos conhecimentos que a biologia conseguiu fazer, eles começaram a se debruçar e ver que havia um fenômeno fantástico. Eu diria que o fenômeno mais extraordinário que nós já tivemos a chance de observar ao longo de todo esse tempo. Então, foi ali, Márida, que quando nós nos debruçamos sobre esse conhecimento, nós conseguimos descobrir que havia características genéticas que não estavam sujeitas aos genes em si. Surgia uma nova área do conhecimento dentro da genética chamada epigenética, que tem tudo a ver com aquilo que a doutrina espírita nos oferece. O que é a epigenética? A epigenética
é uma visão de que a genética não é apenas o aspecto dos genes em si, mas que existe a possibilidade de que determinados fenômenos biológicos ocorram ou não a depender do comportamento dos indivíduos. Olha que coisa louca! Coisa louca! Olha como é que é. Então imagina que eu tenho um pai que tem um DNA, tem um genoma que traz uma propensão para um câncer de fígado, de pâncreas, sei lá, ele traz essa propensão. E a mulher também traz. E o filho herdou essa característica. Imagina, a criança herdou. Então, eu diria, do ponto de vista fatalista da biologia, ele vai ter. Porque ele herdou da mãe, ele herdou do pai, os dois genes têm essa característica, ele vai ter. E o que se descobriu? Que tem vezes que a pessoa tem, mas é como se não tivesse. Eu tenho o gen, mas o gen não se manifesta. Se eu fizer um exame do DNA da pessoa, eu vou dizer assim, tá aqui, ó. Aqui está o gen do sujeito. Isso aqui, essa porção aqui desse cromossomo 17, 14, sei lá qual for, esse pedacinho bem aqui determina que a pessoa vai ter uma determinada anomalia. A epigenética diz, é quase sim, mas não é sim. Por quê? Porque eles descobriram pela epigenética que existe um mecanismo que liga e que desliga o gen. Eu posso trazer o gen, Renatinha, mas o gen está desligado. No meu genoma aparece lá, olha, esse gen, ele tem o gen. É nítido que eu tenho, mas ele não ligou. Ou ligou, depende da circunstância. E o que é que liga ou desliga essas possibilidades de adoecimento segundo a própria biologia da hora? Isso aqui é da hora. Eu estou falando de biologia do século XXI. O que diz a epigenética? O comportamento da criatura humana é o elemento capaz de provocar em nós o chaveamento para que uma determinada enfermidade aconteça ou não. Isso vai exatamente se correlacionar de maneira legítima com a fala de André Luiz. Nós temos uma obra da Lavra de Martins Peralva chamada O Pensamento de Emmanuel. E nesta obra, O Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva traz para nós um conceito muito interessante chamado predisposições mórbidas. O que são predisposições mórbidas? A pessoa teria que renascer com uma doença. O espírito deveria ter uma doença. Mas por acréscimo de misericórdia, ele não vai ter aquela doença. Ele deveria nascer, por exemplo, com uma garganta toda deformada. Não, mas ele pode fazer muita coisa boa. Vamos investir um pouco mais nele, vamos dar uma garganta melhor para esse cara. Não, mas ele não merece. Não, ele não merece, mas ele tem méritos aqui para poder... Quem sabe ele não consegue ser um professor e usar essa garganta para o bem. Mesmo que pela lei da justiça ele não mereça, pela misericórdia merece. Vamos oferecer uma garganta melhor para ele. Então ele nasce com uma garganta boa do ponto de vista físico. Mas a garganta espiritual, ela é uma garganta doente. Se ele não fizer uma mudança no seu comportamento, Ana Maria, se ele não fizer essa mudança de comportamento, aquela doença que poderia ter acontecido, vai acontecer. Por quê? Porque ele mantém um padrão mental que bombardeia o corpo, provocando o surgimento de uma doença que poderia não acontecer. Se por outro lado, Vera, ele tiver uma mudança, olha, vamos apostar nele, ele vai melhorar. E você aposta e ele aproveita a oportunidade, aquela doença que poderia ter acontecido, não acontece. Então, essa condição da chamada predisposição mórbida, ela é uma condição que depende da conduta dos indivíduos.
Quando Martins Peralva nos escreveu isso no livro Pensamento de Emmanuel, nós não tínhamos as substâncias que nós temos hoje do pensamento chamado epigenética. Hoje nós sabemos até como é a questão química de como é que isso acontece. O DNA, que é uma fita, ele é enrolado num carretel chamado estona. O que acontece é que essas estonas, elas recebem um tipo de molécula que inibe a manifestação. Então, aquela parte do DNA que está na estona não funciona. Ele desliga o que está ligado nela. Ele dá 2 voltas em cada estona e desliga. Aí aquela parte para de funcionar. Ou, em outras circunstâncias, ocorre uma outra alternativa, que é a metilação, a entrada de uma substância de metil, nos próprios nucleotídeos ali. Guanina, citosina, recebem uma substância e aquilo para de funcionar. Ela para de ter as características que teria. Então, nós, pelas nossas condutas, podemos dar a nós melhores condições de saúde ou piores condições de saúde. O que a epigenética está descobrindo, e isso é uma área recente da biologia, é muito moderno. Nós ainda não temos noção de onde nós vamos chegar, aonde isso vai desaguar, quando nós tivermos a compreensão de como é que as coisas acontecem nas nossas vidas. Nós temos uma obra de Joana de Ângeles, na série psicológica, chamada Autodescobrimento, uma viagem interior. É a obra de número 6 da série psicológica. Nessa obra, capítulo 1 e capítulo 10, e um pouco do capítulo 6 dessa obra, tratam especificamente das conexões entre estados emocionais e doenças. Então, ela vai dizer assim, se você tem um comportamento deste jeito, a expectativa é que você adoeça nesta área do corpo. E vice-versa. Se você tem um adoecimento nessa área do corpo, muito provavelmente você tem essa imperfeição moral. Então ela comenta sobre essas conexões entre a mente e a saúde do corpo. E a gente vai cada vez mais entendendo isso melhor. Porque, veja, eu trago realmente propensões no meu corpo. Tenho traumas das outras existências, um corpo com uma série de predisposições mórbidas que eu não faço nem ideia do que seja. Mas eu tenho em mim bombas relógios que eu posso ativar ou desativar com a minha conduta. Se eu vivo de maneira agressiva, violenta, eu tenho muito mais probabilidade de ativar essas bombas e o meu corpo acaba adoecendo. Então, nós vamos sendo, na verdade, os grandes artífices da nossa saúde ou da nossa doença. E o contrário também. Se eu tenho uma vida com um padrão diferente, eu desativo as bombas relógios, eu consigo promover um processo de melhoria em que a minha vida acaba tendo muito mais saúde pela forma como eu lido com o meu corpo físico. Então, ali nessa obra, nós vamos encontrar informações muito preciosas de Joana, inclusive uma muito boa, em que ela diz assim, se você estiver doente, converse com suas células. Conversa com elas. Conversa com elas. Diga que você gostaria que elas funcionassem em um diálogo sincero. Peça perdão a elas e peça para que elas funcionem de maneira satisfatória. O poder da mente na reorganização do corpo não é mais uma hipótese. Não é mais uma hipótese. Os trabalhos que a gente tem hoje na área do conhecimento da epigenética saiu do campo do fantástico, das hipóteses. Já é ciência mesmo. Cada vez mais existe um material mais abundante sobre isso. Quem quiser informações sobre essa questão, pode pegar uma obra que foi produzida pela AME Brasil, uma obra volumosa chamada Bioética Espírita. Nesse livro volumoso, o capítulo 6 desse volume grande trata especificamente sobre epigenética. E é um material excelentíssimo que tem ali dentro
fazendo as conexões com o André Luiz, mostrando aonde que essas questões encontram respaldo na obra dele e como é que isso se conecta com as pesquisas mais recentes que nós temos no campo da epigenética. E Joana prossegue nesse raciocínio, dizendo o seguinte: você não deve apenas conversar com suas células. Ela dá uma dica muito interessante. Ela diz o seguinte: quando a gente estiver doente e tiver assim, isso não é para todo mundo, né? Porque nem todo mundo tem vontade, mas quem quiser ficar mais tempo encarnado, não quiser ir embora ainda, não tiver vontade de morrer, pode pedir a Deus um pouquinho mais de tempo, quem sabe não consegue, mas ela dá uma sugestão de como pedir. Ela diz assim: não peça, oh meu Deus, me dá mais um pouquinho, queria tanto só um pouquinho, dá só um pouquinho. Então, não peça assim. Amarre o seu pedido a um propósito superior, do tipo: eu quero ver meus netos crescerem, eu quero terminar minha faculdade, eu quero ter a possibilidade de ver meus filhos se formarem, eu quero poder terminar um projeto que eu estou fazendo. Atrele isso a um propósito semelhante àquilo que era apresentado por Viktor Frankl, que é bastante analisado na obra número 9 da série psicológica, Amor, Imbatível Amor, em que ele diz que na vida você vive quando tem um propósito. Você tem que ter um propósito para viver. O que nos move para frente é um propósito. E o grande objetivo da vida é descobrir o propósito pelo qual a gente está aqui. Esse é o propósito. O propósito é descobrir o propósito. Então a gente tem que dizer assim: Senhor, me concede um pouco mais de tempo, porque eu tenho pontinho para realizar. Que a gente conecte isso com algo que a gente tem para fazer. Porque isso é a chave para que a gente possa ter melhores condições de saúde, se houver merecimento da nossa parte. Claro que nem sempre a gente vai ter esse merecimento todo. Às vezes a gente vai pedir e, de repente, o mais conveniente para nós é que a gente não tenha essa possibilidade. Nós temos uma mensagem no livro da Esperança de Emmanuel, capítulo 88, em louvor da prece. Ali Emmanuel faz algumas considerações sobre isso, sobre as preces aparentemente não atendidas. Você roga a saúde e a pessoa desencarnou. Você pediu abastança e veio a fome. Você pediu trabalho e não conseguiu. Então, ele vai fazer uma reflexão dentro desse texto que essas respostas que Deus nos oferece é o melhor para o momento. Às vezes a gente pede demais para que um familiar permaneça, mas ele desencarna. O como é amargo você assistir o adoecimento e a morte de um filho, de um esposo, de uma esposa, um pai, uma mãe, alguém que você ama, e você vê essa pessoa se despedindo de você, é muito amargo. Mas o Senhor, que sabia das coisas melhor do que nós, tem respostas para tudo isso. O nosso papel, dentro das possibilidades, é rogar para que isso possa ser diferente. Então, se eu vou rogar por mim, ou vou rogar pelo outro, que a gente rogue dessa forma. E se eu for pedir por mim, que eu dê o comando para que as minhas células se manifestem, que a metilação do meu DNA seja alterada, que as estonas que envolvem o meu DNA possam ser atingidas com a minha prece, que o meu padrão mental se modifique, que eu mude o meu padrão mental para que todas essas coisas possam ser alcançadas. Já não vivemos mais o tempo em que esses conhecimentos são apenas lições de otimismo, são lições do pensamento positivo. Não é mais isso. Nós já passamos dessa fase. Agora nós sabemos que é real. Que existem substâncias químicas que promovem transformações dentro de nós. Nesse grande mecanismo da busca da nossa transformação, evidentemente
existe um fator muito importante dentro de tudo isso, que é a nossa movimentação interior. Se eu vivo de mau humor, se eu vivo com raiva, brigando com as pessoas, de ódio com a vida, a minha tendência é adoecer. E a gente hoje, quando fala isso, não é por hipótese, eu vou falar porque eu acho que vai ter. Não, a ciência mais materialista já enxerga as substâncias químicas que acontecem no nosso organismo em função do nosso estado de espírito. Existe uma substância muito importante que nós produzimos, que ela tem uma função fundamental para o nosso reequilíbrio. Chama-se ocitocina. A ocitocina é o chamado hormônio do amor. É uma substância que nós segregamos quando nós fazemos o bem. Quando eu amo alguém, a mãe, quando ela amamenta, ela tem uma descarga de ocitocina. Por isso que a mãe se sente tão feliz quando ela está amamentando seus filhos. Quando nós fazemos algo em favor de alguém, e este algo que nós estamos fazendo transforma as nossas vidas, nós sentimos um bem-estar enorme. Esse bem-estar que nós sentimos é uma descarga de ocitocina. Quando a gente faz o bem, a gente fica feliz. Quando eu tomo uma atitude que eu sei que é boa, eu nem consigo conter o sorriso de ter feito uma coisa boa. Por quê? São as descargas de ocitocina que acontecem. E essas descargas, elas vão diretamente para o funcionamento das nossas células, abrindo portas, fechando portas, facilitando com que o funcionamento da célula seja muito melhor, independente da questão do DNA, mas é a fisiologia da célula que começa a funcionar de maneira muito mais satisfatória. Ao mesmo tempo, quando eu tenho mágoa, quando eu tenho ódio, a minha corrente sanguínea leva a uma série de substâncias que vão adoecer as nossas células. Elas vão adoecer. Então, dentro da perspectiva que a gente tem sobre as nossas questões emocionais e os aspectos relacionados com nossa saúde e as nossas doenças, não esqueçamos nunca as possibilidades que a vida nos oferece para que nós estejamos num momento novo, Hilário. Um momento novo, um momento no qual as nossas vidas podem sim apresentar uma transformação muito grande. Por quê? Porque nossas existências agora não estão mais no campo das hipóteses. É real, é químico. Os biólogos estão vendo as manifestações, as alterações acontecendo. Saímos do campo das hipóteses. O que vai se desdobrar nas próximas décadas no estudo da epigenética vai trazer uma contribuição extraordinária para o desenvolvimento de todos nós. E é ali, na compreensão de todas essas questões, que nós iremos observar que as propostas que nós encontramos na leitura que André Luiz fazia lá atrás estão todas certas. Realmente, quando o espírito vai se assentar sobre o corpo, ele tem sim a possibilidade de mexer no material genético, produzindo mutações. Porque isso é o choque do perispírito durante o período da embriogênese, da formação do corpo, onde as nossas energias do perispírito vão auxiliar ou dificultar a formação de um corpo saudável. E durante a existência física, os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso comportamento vão ser fundamentais para tudo isso. Que isso não seja para nós apenas uma reflexão filosófica, mas para que a gente repense a nossa vida no lar. Para que a gente reanalise a nossa vida prática. Isso não é filosofia, é vida prática. É dentro de casa, nas nossas relações familiares, com aqueles que fazem parte da nossa vida, os companheiros que dividem conosco a existência. Esses que são os nossos parceiros de jornada. Aproveitemos as oportunidades que a gente está tendo. Às vezes nós estamos sem paciência
Nós estamos cansados, exaustos. Já não suportamos mais os dramas domésticos que a gente tem. Evidentemente, existem dramas domésticos que são, de fato, insustentáveis, porque romperam a barreira do razoável e já estão entrando na área do crime. E não dá para a gente validar condutas que colidem com aquilo que a própria legislação nos coloca. Mas, em contrapartida, existem muitas relações familiares que ainda não estão nessa condição e nós estamos jogando a toalha. A grande proposta do Espiritismo é que a gente reveja as nossas questões familiares. Que a gente não espere viver com pessoas perfeitas porque elas não existem na Terra. O grande trunfo da criatura humana é chegar ao ponto de aceitar o outro do jeito que o outro é. Não esperar a perfeição do outro. O outro tem o direito de ser imperfeito. É o que ele consegue dar. É o que ele consegue fazer. Ele não consegue fazer mais do que isso. Ele só consegue chegar até aí. Então, se ele só consegue chegar até aí, Mariane, não tem como você esperar que ele entregue para você aquilo que ele ainda não pode dar. E nós nos revoltamos porque o outro não nos entrega a perfeição. Então, aprendamos a conviver com as imperfeições que os outros possuem. Não façamos dos nossos lares um campo de batalha. Ali é o lugar ideal para que eu trabalhe as minhas imperfeições. Todo o conhecimento da mensagem espírita, ele está a serviço do nosso sucesso reencarnatório. E a nossa vitória reencarnatória passa necessariamente pela questão do lar. Eu não estou dizendo isso querendo afirmar que se alguém não conseguiu, de repente, tirar um filho que estava nas drogas, que ela fracassou. Que se alguém não conseguiu salvar um casamento que estava adoecido, ela também fracassou. Não, porque isso depende muito também do outro, não depende só de nós, depende do outro. Nós não fracassamos quando os nossos filhos caem, nós fracassamos quando nós desistimos deles. Então, se alguém escorregou e caiu, e nós não desistimos desse alguém e perseveramos nessa jornada, mesmo sabendo que nós não teremos condição de restaurar esta pessoa, nós somos vitoriosos. Porque a vitória é sobre mim mesmo. A vitória é de mim sobre mim. Não é de mim sobre o outro. Observem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, aonde nós temos uma mensagem de Lacordaire, tem um trecho lá, todo mundo aqui conhece, que diz assim: lembrai-vos todos vós que um dia se vos perguntará, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Observe que a pergunta é, que fizeste tu dos filhos confiados à vossa guarda? A pergunta não é, que fizeram eles? Porque o que fizeram eles é problema deles. O que importa é o que fizeste tu. Se você fez o que você poderia fazer, nós não temos por que carregar culpa, sensação de fracasso, se nós realizamos tudo aquilo que a gente poderia ter feito. Essa é a questão 583 de O Livro dos Espíritos. Os pais, quando dão toda a orientação para os filhos, e os filhos seguem por um caminho diferente, os pais não podem ser responsabilizados. Só que para que eu consiga realizar esta questão, eu preciso estar atento para a grande tarefa que nós temos dentro de casa, que não é necessariamente salvar os outros, é salvar a mim mesmo. Mas eu me salvo através do outro, vencendo a minha indiferença, vencendo a mágoa, vencendo o desamor, vencendo o ódio, vencendo a desistência. Quando eu venço essas imperfeições, eu estou me libertando. Então eu vou ajudar todo mundo que eu puder, sem a pretensão de obter resultados. Jesus nunca contou a parábola do colhedor, contou só a parábola do semeador. Então a gente vai só semear. Nosso papel é semear, não é colher. Não semeia. Nosso papel é esse. Ah, mas ele não corresponde ao problema dele. O meu problema é fazer. E agora, com os conhecimentos que a epigenética nos entrega, o que é que a gente sabe? Eu preciso fazer. Porque se eu não fizer,
eu vou adoecer e vou partir da vida mais cedo. Eu vou atrapalhar meu corpo físico. Eu vou dificultar o processo de desenvolvimento do meu eu. Então, na ótica daquilo que nós temos para realizar, é muito importante que nós tenhamos o olhar atencioso para todas essas questões. Que nós não desistamos dos outros e que nós sejamos verdadeiramente operosos nessa grande tarefa de não desistirmos de nós e dos outros, porque foi por isso que nós viemos para cá. Todas essas discussões da epigenética são um chamado para o despertamento nosso, das nossas condutas, de eu não desistir do outro, não guardar raiva, não guardar mágoa, porque minha conduta vai me adoecer. E o que fazer? Agir em prol do outro. Fazer tudo o que eu puder em prol do outro, para que eu consiga me libertar desse processo de sofrimento. Se eu não fizer isso, as experiências vão se repetir, a gente não se liberta, gente. A gente fica preso, aí tem família de novo do mesmo, vai ficar mascando aquela coisa que nunca sai do lugar, vai se repetir. Ai, a família igualzinho, mas que não resolveu, a gente fica patinando. Então nós temos que dar um passo para frente, que é não esperar somente gratidão naquilo que as pessoas nos dão, mas é operarmos tudo aquilo que a gente puder em favor dos outros e de nós mesmos. Eu poderia dizer 1000 coisas sobre isso, da necessidade de nós operarmos isso, fazermos isso, trabalharmos nessa direção, cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos dos outros, não desistirmos das pessoas, fazermos todo o bem que a gente possa fazer. Quanto mais eu faço o bem, mais ocitocina eu sinto, melhor eu me torno, mais saudável eu sou, mais longa é a minha existência, mais qualidade de vida eu tenho para executar do lado de cá. Se eu não tiver isso, eu fico preso, eu só me liberto, eu só me salvo na medida em que eu consigo viver essas coisas. E eu poderia passar a tarde inteira falando isso, mas eu vou resumir numa frase o que eu teria para dizer. Fora da caridade, não há salvação. Se nós não nos comprometermos com o outro, nós nunca nos libertaremos de todas as questões que nos afligem na condição de espíritos de provas e expiações. Uma boa tarde para todos nós. Obrigado.